A paz do Senhor, povo de Deus, como eu disse no outro livro, no outro vídeo, né, vamos estar gravando, né, os capítulos desse livro, que tem como título O Perfil do Verdadeiro Obreiro, capítulo 1, que diz assim, Entendendo a Chamada Divina. Então vamos à leitura. O obreiro nunca deve sair por aí sem que primeiro ouça a voz do Senhor. Muitos voltam, outros fogem, porque não ouviram a voz de Deus. Esses acabam se decepcionando e decepcionando os que nele confiaram. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, lemos que houve um homem que não entendeu que era Deus que estava chamando pelo nome. Precisou de uma orientação de um obreiro mais experiente, no caso Eli. Ao sentir-se chamado por Deus para o ministério, procure o seu líder e conte a ele a sua experiência, a sua chamada, mas antes ouça a voz de Deus. A coisa mais importante na vida de um obreiro é ter a certeza de sua chamada. 6 coisas compõem a chamada do obreiro ou obreira. Ter certeza de que Deus o chamou ou Deus o chama ou o chamou. Em 1 Samuel 3, 10. Então vamos abrir lá em 1 Samuel 3:10, que diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. O espírito de sacrifício total, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo do 12 ao 15. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao 15. Não estejais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como os filhos, dilatai-vos também a vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Cristo e Belial? Ou o que parte tem o fiel com o infiel? Agora a gente vai ler a renúncia total, Gênesis. Essas referências, meus amados, são tudo o que está no livro, tá bom? Aleluia. Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-de da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Agora nós vamos ver a submissão total. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Aleluia. Lucas, capítulo 9, capítulo 9, versículo 62. Lucas, capítulo 9, versículo 62. E Jesus disse-lhe: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, está falando sobre a submissão total. Agora nós vamos lá, paixão total pelas obras. Mateus,
capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo e o versículo 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Agora nós vamos ler não fazer acepção de pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos concluir com o texto de 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. Versículo 19 ao 21. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Aí a gente vou estar lendo aqui, eu li a referência, né? E agora a gente vai dar sequência aqui. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando as 12 juntas de bois diante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que eu te tenho eu feito. Voltou, pôs-se atrás dele, tomou uma junta de bois e as matou, e com aparelhos de bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu era filho de Safate, que deve ter sido um agricultor muito rico. No tempo do seu chamamento, ele estava lavrando com 12 juntas de boi. Então veio Elias e o chamou, lançando seu manto sobre ele. Imediatamente Eliseu deixou todos os seus compromissos, pois ele separou-se não somente de seus parentes e da sua profissão, mas também da sua propriedade. Logo imolou uma junta de bois, sacrificando-a ao Senhor. É como se ouvíssemos dizer: Senhor, isto é tudo para ti. Por isso ele recebeu o espírito de Elias. A vida desse homem de Deus era caracterizada pela palavra que se diz: Este obreiro tinha certeza da sua chamada. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui,
envia-me a mim. Então, esse aqui foi o capítulo 1, né, desse livro maravilhoso, né, o perfil do verdadeiro obreiro, né, nós lemos hoje o capítulo 1, entendendo a chamada divina, né, que o Senhor possa continuar falando, né, ao seu coração, né, e vamos seguindo nessa leitura, né, para a glória de Deus, estaremos lendo, né, os 38 capítulos no nome de Jesus. A cada dia estaremos lendo um capítulo para a minha meditação e para a sua meditação também, né? Para amanhã será o capítulo 2, o obreiro e a oração. Então, fique com Deus, fique na paz, até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Deus abençoe, povo de Deus, fica na paz.